Olá, começando mais um Ed Podcast. Hoje nós estamos com duas psicólogas de nome, Nick Faira e Andréia Cruz. Sejam bem-vindas. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre depressão, vamos tentar esclarecer a todas as pessoas que estão ouvindo e estão assistindo, vamos tentar falar sobre esse assunto que ele tem explodido na realidade, né? É um assunto que tem sido muito, talvez, muito procurado pelas pessoas, né? Até nos consultórios de vocês duas. Então a gente vai tentar esclarecer para vocês da melhor maneira, junto com esses profissionais, o que está sendo feito, quais são os tratamentos, quais são as ideias. Perfeito, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje falando sobre esse assunto que é tão importante, a depressão, né? Eu sou a Nick, eu sou psicóloga clínica, atuo aqui em Porto Alegre na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. E eu me chamo Andréia Cruz, também psicóloga clínica, trabalho mais com avaliação psicológica, também na terapia cognitivo-comportamental, também atuo aqui em Porto Alegre. A primeira pergunta que eu faço para vocês: o que vem ser depressão? O que é isso, né? Isso é uma tristeza interior? Isso aí é sem perspectiva de vida? Isso aí é uma ação... Da onde aparece isso, né? As pessoas já nascem predestinadas a isso, né? Ótima pergunta. A depressão, ela é muito difícil da gente dizer qual é a causa, né? Como se fosse uma diabetes, né? A gente sabe que tem ali uma deficiência, talvez, do pâncreas. Já o transtorno depressivo, a depressão se chama transtorno depressivo maior. Já é uma causa muito complexa, né? O que é? Vamos definir primeiro, então. A diferença de uma tristeza para um humor deprimido é o tempo, né? Que vem junto. Porque é um tempo mais prolongado de uma tristeza, que a tristeza a gente sente triste por algumas situações no dia a dia, mas depois de alguns dias a gente já está bem, já consegue retomar as nossas atividades. Já quando a pessoa está com esse humor deprimido, vem outros sintomas juntos com essa depressão, que é talvez uma fadiga, né? Essa pessoa não consegue mais fazer as atividades que antes ela conseguia desempenhar, ela tem um humor talvez mais irritado, né? As coisas que ela gostava de fazer acabam perdendo sentido para ela. Insônia, o sono dessa pessoa também é muito prejudicado. Ou ela passa, né, muito tempo dormindo, ou ela não consegue dormir. Também tem pensamentos de morte, que essa pessoa está tão desesperançosa na vida que ela não consegue mais ter uma visão positiva das coisas, nem sobre si, nem sobre o mundo. Isso é desencadeado por algum motivo, né? Isso tem uma fagulha, uma centelha, né, que faz com que isso apareça? Tem algumas causas, sim, que a gente já conhece, a ciência já conhece. Pode vir de algum trauma muito grave que a pessoa tenha passado durante a vida. E, em muitos casos, pode ser genética também. Pode ser hereditário. A mãe ou o pai... Mas isso é uma doença? É uma doença. É uma doença? Sim, não é um estado... Não é um estado... Do momento? O estado de espírito. Exato, Não é. É uma doença gravíssima e uma doença que atinge milhões de pessoas, né, na atualidade, no mundo inteiro, independente da idade. Nós atendemos crianças, por exemplo, eu atendo crianças pequenas no meu consultório com depressão. Crianças na primeira fase da infância já com depressão, já está instalado ali naquela vida. Não teria alguma coisa a ver com a internet? Não, né? Porque uma criança não... É que definir a causa da depressão é tão complexo porque a gente acaba chamando de transtorno, né? Porque a gente não consegue identificar uma única causa. Por exemplo, pode ser tudo isso junto. É por isso é boa conversa com a pessoa. Isso, por isso que é sempre indicado buscar um profissional. Porque às vezes a pessoa pode apresentar esses sintomas que eu relatei antes e poder ser de outro transtorno, outro desafio. Por isso que é importante sempre uma investigação com um profissional qualificado. Porque às vezes vem uma questão essa da que a Andréia falou, né, da genética. Às vezes a pessoa está passando por fome, né? A pessoa não está conseguindo emprego, está desempregada, ali tem uma questão social, ou às vezes, né, é uma questão também de neurotransmissores, né? Às vezes a pessoa está com um rebaixamento desses hormônios do bem-estar, né, que a gente chama de serotonina, dopamina, e precisa, às vezes, né, de medicação. Então, por isso, tudo tem que ser olhado para cada sujeito, né? Cada pessoa que chega ali, porque pode ser por exemplo, a Andréia passa por situações diferentes que eu, né? A Andréia teve uma educação
diferente que a minha. A Andréia tem desafios diferentes da vida. Então, para poder adequar esse tratamento e todo esse cuidado e saber da onde é a origem, né, para poder propiciar um tratamento de qualidade. Mas hoje a gente já consegue ver até em exames de imagem quando uma pessoa sofre de depressão. A gente consegue ver na quantidade também das vitaminas quando se faz alguns exames de sangue, né? Tu consegue contar. Tem como ver? Sim, tu consegue contar no exame de sangue, tu consegue observar ali a falta de algumas vitaminas que podem também ser causadores da depressão. Um deles, por exemplo, é a vitamina D, vitamina B12, são todos são sintomas, falta dela de vitamina causa depressão, ou às vezes só caracteriza, né, a depressão, traz para a pessoa sintomas de depressão, não necessariamente, mas todas as pessoas que têm depressão, elas têm uma baixa quantidade de vitaminas. Isso é muito interessante. Sabe o que me chama a atenção? É por que sempre com a depressão ela está associada a autoflagelo, sabe? As pessoas tentam se machucar. Eu estava vendo esse dia umas meninas cortando os pulsos. Isso é depressão? É que tá, às vezes é mais complexo que isso, porque às vezes tem um sofrimento, né, às vezes pode estar passando por um abuso. Normalmente as pessoas têm esses comportamentos autolesivos tentando se regular emocionalmente, né, uma forma de aliviar aquele sofrimento que está tão intenso para aquela pessoa que ela não está conseguindo lidar de forma como uma pessoa normalmente poderia reagir a situações. Ela acaba se causando... Autoflagelando, assim, né? Procurando aliviar esse sofrimento, né, por meios, né... A gente normalmente não fala muitos meios para não incitar as pessoas a terem esses comportamentos também, né? É um cuidado também que a gente acaba tendo, porque antigamente era muito livre falar sobre isso, só que acabava... Tem aquela série 13 Porquês, que falava muito sobre esse passo a passo de algumas condições, no qual foi se vendo, né, que esse meio de fazer essa comunicação sobre esses transtornos mais graves, né, e que precisam ser ainda mais para adolescentes, tem que ser diferente a forma de comunicar e falar sobre, né, porque é um tema delicado e pode até gerar gatilhos na pessoa que tem esse tipo de sofrimento. É verdade. E uma coisa muito importante que normalmente as pessoas que elas fazem esse tipo de flagelos, que se machucam, né, de alguma forma, porque se flagelar ou se machucar ou auto-se lesionar tem várias formas de fazer isso, né? Às vezes, pessoas que estão em depressão não se alimentam direito, também é uma forma de flagelo. Não me alimentar, parar de comer. Estou me machucando, né? Não estou me alimentando, não estou cuidando da minha saúde. Como demais. É um dos sintomas da depressão. Porque às vezes uma pessoa, falando do flagelo em si, são sintomas da depressão. Ela muda, muitas vezes ela muda radicalmente a forma dela ser. Eu me alimento de uma forma, eu tenho um determinado peso, começo a emagrecer demais, paro de comer, ou eu começo a comer demais, engordo demais. São sintomas da própria depressão e também uma forma de se flagelar. E o ápice da depressão seria o suicídio? Ou não? Porque tem... do sofrimento, eu acredito que sim, né? Eu estava vendo que a quantidade de suicídios é muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Se fazendo um levantamento, um estudo assim, né? Além de outras que a gente consegue algumas informações, né? Que não passam na TV e que é muito grande. Sim. Então a impressão que me dá é que o ápice desses sintomas é o suicídio, né? Uma coisa que me chama a atenção é como identificar isso. A depressão? Exatamente. Como é que se identifica uma depressão num filho, vamos dizer assim, sabe? Isso é bem interessante. Né? Eu nem imagino. Aí vocês são profissionais da área. Sim, as pessoas começam a deixar de fazer as coisas. Eu acho que é um sinal de alerta, né? Que a gente começa assim, por exemplo, a criança gostava de jogar bola, ela para de querer jogar bola, gosta de fazer atividade de jogar videogames, tudo o que ela gostava, que dava prazer para essa pessoa e motivava ela acaba se isolando mais, ela acaba com essa perda de apetite, às vezes, ou comendo demais, né? A criança também é interessante que a depressão se apresenta diferente, né? Essa criança às vezes fica mais irritada, né? A gente não consegue entender
um porquê, né? Tipo, não tem uma causa ali que mostre, ele brigou com um colega. Não, ela tá com o humor mais irritado por um período mais prolongado. Mais prolongado. E na escola, principalmente quando é criança, a gente percebe muito isso, a mudança na escola. A criança tem um determinado padrão dentro da escola e ela começa a mudar, tanto de aprendizagem, no desenvolvimento, nas avaliações, o hábito de se relacionar com as pessoas dentro da escola, até isso, o afastamento dos colegas, com os professores. Com as crianças é mais fácil, eu acredito. Já um adolescente é bem mais complicado, porque adolescente, ele, por natureza, ele já se afasta das outras pessoas, até porque é um período da vida onde ele está se desenvolvendo e normalmente ele gosta de se desenvolver sozinho mesmo, né? Mas isso é uma depressão, o fato dele se excluir, vamos dizer assim, ou é uma fase da vida que ele parece que se exclui? O adolescente. Mas aí são duas coisas diferentes. O adolescente com depressão, ele se exclui, ele se afasta, ele fica mais quieto na dele, ele não se relaciona com mais ninguém, mas aí em relação à depressão. Agora, quando ele se afasta simplesmente naquele período de desenvolvimento, é só o crescimento, é o desenvolvimento dele mesmo. Eu te pergunto porque tem um caso assim que eu conheço, né? Sim. Que já está numa fase aí dos 14 anos e está meio que se afastando da família. Isso, vai pro quarto, fica quieto, exatamente. Isso é normal. Sim. Isso faz é normal. parte do desenvolvimento do adolescente. Agora, a depressão, a gente começa a perceber que aquele adolescente, ele não se relaciona com mais ninguém. Ele só quer dormir, ou ele não dorme mais. Esses são sempre extremos. Na depressão é isso, é o extremo de tudo. Eu como demais, parece um limite eu não ali. como, não tem. Mas por isso que é importante a gente nunca olhar um sintoma isolado. Porque se a gente olhar assim, só a pessoa, né, tá se isolando mais, mas pode ser, então, essa fase do desenvolvimento, né, que é esperado que ela faça esses comportamentos. Por isso que a gente sempre investiga o todo, né? O que mais está aparecendo nessa história? O que mais esse adolescente está apresentando, né, na família, que está saindo do padrão dele, que nem a Andréia falou. Além de ser genético, então, ele, através de uma conversa, a gente consegue ver se tem algumas coisas acontecendo por trás que a gente não consegue perceber, que os pais não conseguem perceber. Sim, o profissional ele tem esse acesso através de uma avaliação psicológica quando a pessoa vai procurar ajuda, né? Quando alguém percebe que essa pessoa precisa de ajuda, ele vai procurar ajuda e normalmente através de uma avaliação psicológica, de uma conversa que nós profissionais chamamos de anamnese, quando essa pessoa vai até nós no primeiro momento, através da anamnese a gente já consegue perceber. E quando a gente tem alguma dúvida, imediatamente também é encaminhado para um outro profissional, que é o psiquiatra. E aí, através desse psiquiatra, a gente pede exames, que ele possa fazer exames químicos, biológicos, ou até mesmo de imagem, como eu havia falado antes, para perceber qual é a gravidade dessa depressão. Uma pessoa com depressão, ela consegue pedir ajuda? Ela consegue ir atrás de ajuda? Não imagino. É muito difícil, porque às vezes a pessoa nem percebe que tá... Alguém tem que levar, então. Não, eu digo assim, alguém tem que perceber e vamos lá que eu vou te acompanhar, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Às vezes a pessoa não consegue... A gente tem variáveis tipos de depressão, né? A gente tem uma depressão mais leve, que ainda a pessoa consegue ainda desempenhar algumas atividades. E já tem as mais graves, que daí talvez a pessoa realmente precise que outras pessoas, né, do seu núcleo de rede de apoio consigam auxiliar a buscar ajuda. Mas, normalmente, as pessoas conseguem perceber que não estão conseguindo mais fazer as atividades que antes gostavam, né? Que estão com esse comportamento mais... eu quero... Não trabalho, às vezes está conseguindo ir tomar banho. E tu começa a perceber que tem uma mudança grande em ti, que essa desesperança, né? Eu não consigo mais pensar no meu futuro. Antes eu pensava e planejava meus negócios, eu pensava, vou me formar, vou concluir isso. E essa pessoa está tão sem desesperança que daí ela acaba chegando no nosso consultório, sim, por vontade própria, sem interferência de outros. Mas tem momentos que a pessoa também tem um tabu muito grande na sociedade, né? De falar sobre transtornos mentais. Isso também, às vezes... Preconceito muito grande, né? Eu acho que tem um preconceito aí desse tipo de coisa, das pessoas procurar ajuda. É engraçado, né? Quando a gente fala numa doença
cardíaca, né? Uma doença biológica, qualquer que seja. Não existe preconceito. A pessoa é diabética, a pessoa ela é hipertensa, não tem problema. Agora, se tu falar, eu tenho algum transtorno psicológico, psiquiátrico, transtorno de personalidade, nossa, e recai sobre aquela pessoa um estigma de loucura, de demência muito grande que não existe. Isso não existe. É só uma doença como qualquer outra. Eu sempre ouvi falar que o certo era sempre todas as pessoas procurar um tratamento, todas as pessoas procurar um psicólogo, sempre para desabafar, para conversar, para colocar seus medos. Porque todos nós temos alguma dificuldade em alguma área da nossa vida. Todos nós temos. Eu tenho, a Nick tem, o senhor tem, né? Sim, todo mundo tem. E a gente precisa, sim, de ajuda. Em algum momento da vida, a gente precisa de ajuda. Mas voltando a falar sobre essa questão da depressão, buscar ajuda, o que é muito interessante? Existe a primeira crise de depressão quando ela é diagnosticada como a primeira crise. Porque uma coisa muito interessante que às vezes as pessoas não sabem, depressão não tem cura. Depressão não tem cura. A gente consegue manter ela em níveis, né, que a gente sobreviva normalmente, de uma forma muito estável, tudo bem. Mas são doenças mentais, e doenças mentais normalmente elas não têm cura. Então a gente tem que se manter sempre alerta e atento para que quando está surgindo uma nova crise, nós mesmos temos que fazer esse manejo de buscarmos ajuda de alguma forma, de algum profissional, para que isso não venha acarretar naquela primeira crise mais difícil, que é quando alguém pega aquela pessoa pela mão e leva até um profissional da saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra. Então isso é muito importante a gente ficar atento, né? A depressão ela é tratada com remédio? Aí, como eu falei antes, ela tem vários níveis, né? Tem que saber se uma conversa sincera ou se é uma coisa um pouco mais... É que assim, a psicoterapia em si já tem muitos estudos que comprovam a sua eficácia. Só que tem momentos que tu tá com os hormônios, que a Andrea falou ali, né? Que tu vai precisar de medicação para atuar nesse sistema de neurotransmissores, para a pessoa conseguir desempenhar as atividades, porque somente algumas mudanças, né? Porque o tratamento também da depressão se muda com o estilo de vida. Eu começar a pegar sol, né? Que é vitamina D. Exatamente, a vitamina D, um alimento, né? Que tenha todas aquelas vitaminas que são necessárias para uma vida saudável. Sim. A atividade física, né? Que libera esses hormônios de bem-estar também. Então, algumas mudanças você pode conseguir fazer, né? Só com psicoterapia e essas mudanças de estilo de vida. Só que vai ter casos muito graves que a pessoa não está conseguindo fazer isso por conta própria, que a medicação daí atua nesses hormônios de bem-estar e ela consegue, né? E tem uma questão também interessante da gente alertar que a medicação não faz efeito imediato. Ela demora um tempo para conseguir... tratamento? Isso. E ela não faz efeito sozinha, né? A medicação sozinha na depressão, ela também não vai funcionar muito bem. Ela pode até equilibrar essa parte hormonal, de vitaminas e tudo mais, mas ela não vai fazer todo o trabalho sozinha. Ela precisa da psicoterapia para ajudar. Existe algum estudo porque isso explodiu dessa forma? Não tem nada sobre isso. Não se ouvia falar isso antigamente, não é? Mas, tempo falar. Agora parece que explodiu. Não, na verdade, assim, eu já estou nesse assunto muito interessante, porque antes de nós irmos para cá, eu estava lendo algumas coisas, né? Até para a gente estar mais atualizado para falar sobre isso. E como eu falei antes de nós começarmos aqui a entrevista, né? A conversa, eu falei sobre aquela psiquiatra, né, famosa. E ela estava falando justamente isso agora, esta semana também, numa entrevista que fizeram com ela, numa televisão, e ela estava comentando a respeito disso. Porque essa explosão de depressão agora, nesses últimos anos, principalmente. Mas o autismo também é a mesma coisa, só explodiu. E uma das coisas que ela falou que me deixou muito impressionada é o estresse. Porque a gente tinha uma vida mais tranquila e mais fácil há alguns anos atrás. Não existia essa competição pelo trabalho, pela vida no geral, né? Concordo. Hoje nós trabalhamos quase 20 horas por dia para a gente poder ter uma vida mais ou menos tranquila, né?
Então, isso nos causa um estresse muito grande. E um dos fatores que faz com que a depressão surja é esse estresse. E essa cobrança Muito grande, né, de nós mesmos, e muitas vezes não é nem dos outros, é nós, porque nós nos cobramos muito, porque nós vivemos nessa luta, nessa busca diária de vamos ser maiores, vamos ser melhores, temos que conquistar ter mais coisas, né? E essas coisas nos custam às vezes muito caro, e a nossa própria saúde mental. Eu sempre achei que a depressão, principalmente nos jovens, estava relacionada à internet, porque ninguém posta fracasso, né? Sim. Todo mundo só posta só o melhor da vida. Sim. E, obviamente, tem pessoas que se influenciam por aquelas imagens, né? Ele tá lá e eu não tô, isso me causa uma tristeza interior, sabe? Porque eu não posso estar fazendo a mesma coisa. E eu quero fazer. E eu quero fazer e quero aí ter. E aí voltamos ao que tu falou, ó, o estresse, né? Ao correr atrás da máquina, sendo que muitas vezes aquela verdade postada, aquilo que é postado não é uma verdade. Sim. Não é uma verdade, porque é impossível que ninguém tenha problemas, né? Sim. E isso causa naquele que vê e que não está preparado, eu acredito que até uma depressão. Claro. Uma decepção, eu acho. E uma decepção com ele, exatamente. Que é um sentimento bem comum também dos sintomas da depressão, né? Aquela pessoa já se acha que não tem valor, que ela é inútil, né? E começa a reforçar esses comportamentos. Até interessante uma informação é que o Instagram reduziu agora a idade, que antes era 14 anos, agora para 16. Então, tá tendo um movimento próprio, né, dessa sociedade que tá olhando para esses jovens, né, com acesso a tanta informação. É muita informação para nós adultos. Imagina para esse cérebro que tá se desenvolvendo ali, né, com muita informação, com essa competição que nem a Andrea falou. Eles se comparam muito com os pares, né, que são outros adolescentes, né? Ah, a família dele tem isso, eu não tenho isso. iPhone, né, que acho que é algo bem comum hoje em dia, né? Tem que ter um iPhone, parece, né? Eles têm uma obrigação. Então, sempre essa comparação com o outro acaba mexendo com a autoestima deles. E pode, né, desenvolver esses transtornos depressivos por conta disso, dessa comparação, dessa competição, disso, que nem o senhor trouxe, né? Que eles veem aquela vida perfeita, mas não tem desafios ali, né? Como se fosse... Sim. Só aquilo ali foi um momento que passou, não está dizendo que aquilo se aconteça todos os dias, né? Isso acontece. Não acontece, essa é uma verdade, mas não sei a capacidade deles, dos jovens, de assimilar isso. E isso deve dar um transtorno, porque ele pode ou não, isso aí já me causa uma tristeza interior, né? Mas a gente está falando aqui de adolescentes, né? Só que a depressão é uma doença. Ela não tem idade. Ela pode começar aos 3 anos de idade, mas ela pode também afligir uma pessoa de 80. Eu pensei que era só em quem já poderia, vamos dizer assim, ter uma opinião própria, sabe? Eu pensei que já é só a partir daí que poderia, eu acho que aí pelos 12 em diante, assim, sabe? É que alguns diagnósticos, eles ficam mais fáceis, né, da gente conseguir fechá-los a partir de uma determinada idade, né? Porque a gente tem um padrão para fechar esse diagnóstico. Sim. Mas a gente consegue perceber as características dessa doença em crianças muito novas. Eu vi agora recentemente uma menina de 8 anos demonstrar uma depressão tão profunda que muito triste a história. É mesmo? Então assim, é o que eu lhe falei, não tem idade. Pode ser com 8 anos, pode ser... Eu vi uma menina, não sei onde é que foi, se não foi no Nordeste, que ela matou uma amiga da escola porque ela disse que a menina tinha alegria que ela não tinha. Foi sim. Eu não sei onde é que foi. Semana passada? Eu acho que foi semana passada, eu fiquei chocado com aquilo, sabe? Sim. Ao ponto que chega... Uma de 14 anos, não foi? Eu sei que é uma menina bem novinha. Tivemos outra também, semana passada, daquela que envenenou o bolo com 17. Também por inveja de a menina ser de uma forma que ela não era e que ela tinha coisas que ela não tinha, um carisma, né? Com relação aos meninos que ela não tinha. O que os pais podem fazer, né? Temos um tempinho. Os pais, eu acho que é estar atento, né, ao que a criança está consumindo também, né, que hoje em dia a gente tem acesso a jogos também, que muitos jogos também vêm mostrando o quanto são perigosos para alguns adolescentes e crianças principalmente, né, que dentro desses jogos também tem conversa com outras pessoas, além desses sintomas depressivos. Mas comportamentos de isolamento, né,
estar atento à escola, essa comunicação com a escola, que a escola também passa um tempo integral com essa criança. Sim. E tem essa mudança no desempenho escolar também. Todas essas mudanças conjuntas, é importante os pais estarem alerta e buscarem ajuda quando necessário. Sim, eu acho que a escola é uma grande ferramenta para que os pais conheçam melhor os seus filhos. Mas tu acha que a escola vai dar esse suporte? Vamos dizer assim, será que a escola tem capacidade para isso? Será que a escola tem tempo? Será que os professores estão... Porque está sendo tão maltratado, vamos dizer assim, a classe dos professores, que eu não sei se eles teriam a capacidade. Será que não era melhor cada escola ter um psicólogo? Claro que aí é questão de governo, né? Lei para isso. Tem? Existe esse projeto de lei, inclusive aqui no nosso estado existe interessante. Um projeto de lei onde seria obrigado cada escola a ter um profissional da área da saúde mental. Só que não acontece e ainda não foi colocado em funcionamento isso. Mas realmente. Isso é lei? Sim, existe projeto de lei. Aí é uma coisa que eu vou buscar. Busque porque ele existe. O que a gente precisa é fazer com que isso aconteça. Né? Nós, como população, nós, como pessoas envolvidas não só na saúde mental, mas como todos, né, deveríamos buscar... Tá, vamos bater de novo nessa técnica, então. Tá. Como é que é? Existe um projeto de lei, tá? Exatamente, onde teria a obrigatoriedade de ter um profissional da saúde mental em cada escola. Justamente para tratar... Aí eu acredito que sim. Mas assim, o que eu ia falar era o seguinte, eu tenho feito um projeto junto com algumas escolas, né? Eu tenho ido em algumas escolas, eu tenho alguns pacientes que são crianças muito pequenas, então eu sempre trabalho juntamente com a família e com a escola, além do paciente, eu faço esse trabalho. E há interesse dos pais, com essa correria que está os dias de hoje... Aí, né, não querendo mudar, mas fazer só um gancho. Claro. Nessa correria que hoje em dia que eu tenho que trabalhar para botar comida na mesa, que eu tenho que trabalhar para pagar as contas, que é mais fácil deixar um celular na mão do filho ali, passar o dia inteiro na frente de uma TV. Será que os pais estão percebendo, tão interessados nisso? Entendeu? Então, é aí que eu ia chegar. Tá. Na escola, quando eu estive em contato com essas escolas, nas tantas vezes que eu já estive lá, o que eu percebo? A escola tem buscado, sim, passar para os pais as dificuldades que as crianças têm enfrentado dentro da escola. Porque aquela professora que passa 2, 3, 4 horas, às vezes, com a criança dentro da sala de aula, é um tempo maior do que, às vezes, a mãe passa. Sim, com certeza. Então, ela tem uma visão melhor da criança, do desenvolver da criança ali, do que a própria mãe. Então, eles chamam os pais para justamente comunicarem aos pais: está acontecendo isso, a criança está com alguns sintomas, vamos dar uma olhada. Só que nem sempre os pais têm essa disponibilidade, não tem este tempo. Então, voltamos àquele mesmo ponto de partida, que é o quê? O estresse. As pessoas trabalham demais, as pessoas correm demais, porque a gente sabe que a dificuldade é muito grande para te manter a comida na mesa, né? A coisa básica hoje em dia. Então, assim, o que acontece? Acaba falhando em alguma parte. E aí depois acontece coisas mais graves. Eles, quando percebem que a criança realmente chega num ponto onde necessite de um atendimento, a criança já evoluiu para uma depressão mais crônica. Aí já não é ali no início onde a gente podia ter tratado, ter arrumado. Terapia, só com a psicoterapia. Agora a gente já tem que incluir junto naquele tratamento uma medicação. Mas sabe que eu fiquei surpreso com o que tu me falou dessa lei que deveria ter. Então, isso já faz uns 4 anos, sim, não é? Eu não lembro, acho que foi em 2022. É algo bem recente, não é de anos, não, é bem recente, porque se viu a necessidade, após alguns desastres que teve nas escolas também, da necessidade de ter assistente social também. Porque, às vezes, a necessidade desse estudante é toda criança, né? Alguém tem que escutar ele, né? Não é só eles, os professores também. Né? Acredito. Falando do capitalismo, todos nesse sistema estão sobrecarregados de alguma forma, né? Os pais tentando dar conta das contas, os professores tentando dar conta, de, às vezes, uma turma de 40 alunos, e esse estudante tentando sobreviver a toda essa realidade, às vezes, né? Sim. E por isso que se fala que, para uma criança, a gente precisa de uma tribo, né? Então, esse olhar
coletivo para essa criança. Às vezes é a escola, às vezes é os pais, às vezes é o CRAS, o CAPES, essas assistências sociais também de rede de apoio para essa criança, para esse futuro que tem que estar, que tem direitos, né? A criança também tem direitos e obrigações, mas é realmente um desafio muito grande porque vem essas interferências, né? Às vezes os pais também têm esse tabu muito grande, né? De aceitar, que nem a André falou de outros casos, o diagnóstico do próprio filho, né? Sim. E é também interessante que as próprias creches hoje em dia já estão encaminhando os alunos, né? Eu tenho pacientes pequenos encaminhados pela creche. Pela creche? A escola infantil, né? Hoje a gente chama de escola infantil, né? Onde a criança vai de manhã e só sai da tardinha encaminhada, sim, pela escola infantil. Muito bom. Eu acho que a gente deveria pressionar, né? Para que fosse colocado em prática, né? Esses profissionais. Não precisa ficar a semana inteira, mas que ele tivesse assim uma vez por semana. Uma vez. O bom de um tratamento é uma vez por semana? Depende do caso. Isso aí não é assim padrão. É uma vez por semana, tu vem aqui, a gente conversa e... Não. Na verdade, a pessoa que foi responsável, né, que por mostrar que a psicologia existia essa psicoterapia era o Freud, né? Foi um dos responsáveis por isso. E Freud, na época dele, lá em 1920, se eu não me engano, a terapia funcionava todos os dias, né? Todos os dias? Todos os dias. A pessoa com quem ele fazia a psicoterapia ia todos os dias. Hoje, depois, com o tempo, a gente foi vendo que as coisas não têm essa necessidade tão grande. Hoje pode ser feito uma vez por semana. Mas eu já atendi pessoas que estavam num determinado grau de depressão e ansiedade tão profundo que eu atendi mais de uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. A depressão, tá? É uma doença, ela só é tratável pela psicologia e pelo psiquiatra, só por esses dois profissionais, não querendo desmerecer as outras áreas, né? Porque eu já ouvi aí com como é que é, com luz, como é que é o nome? Cromoterapia, com pedras quentes, olha, já ouvi falar de tudo, né? Esses são os dois, vamos dizer assim, duas linhas de tratamento, são dois profissionais, são só eles, são só vocês, vamos dizer assim, que têm a capacidade desse tipo de tratamento, não desmerecendo as outras. Sim, claro. Né? Não é. Então vamos deixar bem claro aqui que não é desmerecer nenhuma. Né? Nenhum tratamento, mas é só psicólogo e psiquiatra que tem a capacidade de fazer esse tipo de tratamento de uma pessoa com depressão. É recomendado, né? A gente fala assim, o carro-chefe, né, é psicoterapia, né, com psicólogo, né, que vai ter as habilidades. Psicoterapia, o que é? Com psicólogos. É uma conversa, é um atendimento com psicólogo. Isso. Tá. E com eu vou te perguntar coisas assim porque alguns também não sabem. E com o psiquiatra, a gente faz esse trabalho multidisciplinar. Só que em alguns momentos esse paciente tem outras necessidades também, né? Por exemplo, talvez vai precisar de um educador físico, né? Um profissional para fazer essas atividades físicas, uma profissional da nutrição para entender como está essa alimentação, que também pode ter algumas deficiências. Esse olhar multidisciplinar. E às vezes também para nível social, que a gente fala. É muita gente envolvida, não é? Muitas pessoas. Inclusive... Exatamente. E só puxar um gancho... não sai caro isso para o paciente, porque nós temos a consulta com um tratamento com a psicóloga e depois com todo outros profissionais em volta. Isso não sai muito caro, não é um motivo das pessoas também se afastarem um pouco. Também, né? Vamos ser sinceros. Né? É verdade, porque, infelizmente, o SUS ele não cobre todos esses atendimentos. O SUS até cobre o psiquiatra, outros médicos como... Deles também, né? Só deles. Só, vamos dizer assim, eu só encontro esses profissionais em posto de saúde. Sim. Não, mas no posto de saúde... Deixa eu falar.
Não, pode seguir a tua linha, depois eu falo. Não, no posto de saúde, quando o paciente chega até o posto de saúde com sintomas de uma depressão, né? Automaticamente o médico, no primeiro momento, que é o médico de família, que é agora assim que funciona, ele encaminha, quando ele vê que não há condições de ele cuidar, ele encaminha para o psiquiatra. O psiquiatra lá, automaticamente, ele já encaminha para psicoterapia. Só que a psicoterapia não tem o SUS, é só particular. Ou convênio médico, né? Ah, sim. Isso aí que eu queria chegar. Tá? Onde é que eu encontro esse profissional dentro de um posto de saúde? Não É tem, que, só psiquiatra. na verdade, Só até psiquiatra. tem, mas é muito escasso. Por exemplo, a gente encontra uma psicóloga para atender uma região. É que quando a gente fala de política pública e saúde pública, a gente está falando de trabalho em rede. E essa rede é muito limitada quando fala de saúde mental. A gente tem os CAPs também, que é portas abertas, qualquer pessoa pode ir buscar ajuda, né, que é gratuito, 24 horas, tem portas abertas 24 horas. Então, tem algumas formas dessa pessoa buscar ajuda, só que algumas acessos são restritos. Por exemplo, no CAPs a gente tem psicólogo, que é obrigatório ter psicólogo. Só que quando é encaminhado pela unidade, CAPS é? tem psicólogos, O que é CAPS? Centro? Esse é o centro De atenção primária, né? psicossocial. Isso. Não é por saúde. É uma parte dessa saúde pública, né? Que faz parte dessa rede. Tá. Por exemplo, quando não tem um tratamento que a gente consegue. Desculpa as perguntas, mas Não, só para esclarecer quem depois vai ver, né? Vai escutar. Claro. Só para a gente saber o que é CAPS. Tem muita gente que não sabe do CAPS. Não sabe mesmo, sabe. é verdade. E é super importante. Ele faz um trabalho magnífico com muitas pessoas com transtornos mais Saúde. graves também. E tem esse olhar multidisciplinar dentro do CAPS também, que daí vai ter o psicólogo, vai ter o psiquiatra, vai ter assistente social, porque às vezes vem de problemas sociais Tá, e também. o CAPS ele tá dentro do posto de saúde ou ele é algo fora? Ele é fora. Ele é fora. Isso. Ele é outro centro, vamos dizer É assim. um outro centro. Isso. Tá. Aquele postinho de saúde do bairro da pessoa, Tá. lá ele só vai encontrar, como eu falei, o médico de família, a enfermeira, e ali que ele encaminha, naquele primeiro médico de família que encaminha para o CAPS, aonde tem psiquiatra. Tá, então qualquer problema de depressão que uma pessoa tiver, aonde é que ele busca? No CAPS ou no posto de saúde? No posto de saúde. Posto de saúde. No primeiro momento, sim. Posto de saúde, tá. Posto de saúde. Isso aí. Ele até pode ir até o CAPS, mas normalmente as pessoas nem sabem qual é o CAPS da minha região, né? Tem que procurar, tem todo um conhecimento que às vezes a gente não tem. Desculpa ter te cortado. Não, mas no site da prefeitura tu pode localizar também. Também tem diferença de um CAPS adulto e um CAPS infantil. Então tem atendimento para as duas populações, né? De faixas etárias diferentes. Que normalmente tu vai ter as informações necessárias de como funciona. Normalmente trabalha coletivo, né? Porque a saúde mental também a gente pensa nessa questão coletiva, porque a gente consegue fazer algumas mudanças pensando de forma, né, mais coletiva. Eu estava pensando agora, a depressão, ela tem algum benefício? O governo dá um benefício? Ah, sim. Tem isso? Por saúde. Ah, tá, entendi a pergunta. Tem. Não, tem tanta coisa de benefício, né? Ah, entendi. Né? Por exemplo, assim... quando- Não, benefício financeiro, que o governo dá. Exatamente. Sim, o governo, quando a pessoa ela tem esse diagnóstico de depressão, ela pode procurar o INSS, sim, com laudo médico do psiquiatra e do psicólogo, ela consegue se afastar do trabalho por um determinado tempo até ele voltar para a vida normal. Existem níveis de depressão Sim. Existe. que vai de quê? De 1 a quanto? Vai de leve, moderado a grave. Então nós temos 3 estágios aí. Isso. E às vezes também a pessoa tem transtorno depressivo e também tem transtorno de ansiedade, tem outros transtornos. Ansiedade. São as comorbidades. Isso. O que é isso? São as doenças que a depressão pode trazer Traz junto? Isso. Causa problemas físicos, de saúde física, não só mental, mas também física. Vamos dar uma passadinha sobre a Ansiedade? ansiedade? Claro. O que é a ansiedade? Vamos partir desse princípio. Já que a depressão, a gente viu que é uma tristeza, parece ser uma tristeza interior, né? Na verdade, é uma falta de vontade de viver. Exato. Então a pessoa começa a se contrair para a vida e sem vontade, me parece ser uma tristeza interior, vamos dizer assim, né? E o que vinha a ser a Transtorno de ansiedade. ansiedade, sabe? Isso vem sempre acompanhado, ela pode aparecer depois. Pode vir junto ou aparecer depois.
Por isso que é tão complexo a gente falar, porque pode ser muitas coisas, tem muitas causas e muitas influências, né? Às vezes a pessoa pode ter transtorno de ansiedade e depois desenvolver um transtorno depressivo. Não, tudo bem, vamos partir assim do mais comum, entendeu? Que, nós temos um monte de causas, mas qual é o mais comum, vamos dizer assim, sabe? O que gera a ansiedade? O que dá a centelha para ela aparecer, sabe? O gatilho, que gatilho. Os gatilhos. Isso, a depressão é um gatilho, né? Da ansiedade. Da ansiedade, não sei se é. Pode ser? Pode. E quais são os outros? Aí tu vai me dizer, tem vários, mas me diz assim, os mais comuns, vamos dizer assim. Entendeu? O transtorno depressivo, Isso. por exemplo, a gente tem um guarda-chuva de transtornos depressivos, né? A gente está falando hoje muito do transtorno depressivo maior, mas, por exemplo, a gente tem o transtorno disfórico, como que é? O pré-menstrual. Transtorno depressivo disfórico pré-menstrual, se não me engano o nome. De mulher? Isso, quando a mulher está passando pelo ciclo menstrual dela, ela fica mais deprimida. Que é a TPM, que a gente chama. Tá, fica mais deprimida. Eu sempre ouvi que fica mais bruta, mais... como é que eu vou dizer? Parece que aflora... A sensibilidade? Não, eu digo assim, ela fica mais irritada. Eu sempre ouvi falar nisso. Sim, só que é diferente porque os sintomas de depressão aparecem durante o período menstrual da mulher. E fica nesse período, mas depois ela consegue retomar as atividades. Mas precisa de tratamento também, porque ela tem prejuízos nesse período, né? As mulheres já passam por esse desafio nesse período, só que para essa pessoa que sofre com esse transtorno é muito mais grave. Ela não consegue desempenhar as atividades durante esse período. Isso é um transtorno de depressão. Depressão. Isso, dentro do guarda-chuva da depressão, a gente tem outros transtornos que também são depressivos. Que podem... às vezes eu acho que isso afeta muitas, quase todas. Algumas mulheres não têm os dados, todas, mas tem... um número bem razoável. É um número bem grande. Por isso que muitos mais saem de casa nesse período. É um desafio muito grande para as mulheres que passam por isso, porque... É como se ela tivesse depressão só durante esse período. Não, porque tem umas que não conseguem conviver com isso, né? Falando de mulheres, né, de casos assim, uma depressão que acontece com muita frequência e muitas pessoas nem sabem, é a depressão pós-parto. Quando a mulher tem um bebê, logo após o parto, por ter aquela baixa hormonal muito grande, drástica, né? Porque ela nasceu o bebê. Então, os hormônios dela dão uma baixa muito grande. E aí acontece a depressão pós-parto. Essa depressão é muito séria e muito importante. Perigosa, né? Perigosíssima. Até para o bebê, por causa que ela pode... Eu vi um caso desse. Na maioria das vezes, a mãe se suicida. Quando ela está no auge da depressão, eu sei o que o senhor ia me falar agora a respeito do bebê. Bebê. Muitas mães causarem algum mal para o bebê. Mas, na verdade, na maioria das vezes, ela causa mal para si mesma. A mulher acaba se ferindo a si mesma para não ferir o bebê, porque ela não consegue entender o que está acontecendo. Sim. É muito drástico, é muito forte a depressão. Então, nesse momento, o que o marido faz? Ajudá-la. Sim, mas é que tá. É um cara que não tem a formação de técnica, não vai saber consegue diferenciar? Consegue perceber, ela fica bem alterada de várias formas, ou muito triste, muito eufórica, muito irritada, são vários sintomas. Ela pode sentir culpa também, né, por tanto desses sentimentos, assim, porque ela não consegue ter esse contato afetivo com a criança, às vezes. Com o nascimento, ela quer se conectar, ela deseja, às vezes, por muito tempo, maternar, e quando acaba tendo o nascimento, ela não consegue compreender tudo o que está passando. E é um desafio tão grande para essa mulher, e ela acaba se culpando, que nem a André falou, às vezes pensando em se machucar, né, e não tem esse contato afetivo muito com o bebê. E acho que é uma coisa que é um sinal de alerta, né, porque ela não está conseguindo se conectar. Aí as pessoas normalmente conseguem perceber esses sintomas, porque ela fica tão sem vontade, não consegue alimentar o bebê, ela não consegue ter forças para fazer as atividades que precisaria. Isso precisa de um profissional? Imediatamente. Em muitos casos, a mãe tem que ser internada. É? Em muitos casos, sim. E às vezes acontece muitas tragédias justamente pela falta de conhecimento. Como o senhor acabou de dizer, a pessoa com quem ela está ali naquele momento não tem esse conhecimento técnico, né? Mas a gente percebe pela diferença. E às vezes é essa falta de conexão com o bebê, e outras vezes é a culpa porque ela teve o bebê.
Simplesmente o bebê nasceu, mas ela não queria que aquele bebê tivesse nascido. É uma coisa, é muito mental isso é muito, é tudo hormonal. Agora há pouco eu vi uma mãe, teve filho e ela rejeitou o marido. Não sei se tem a ver uma coisa com a outra. Também tem a ver. Tem muitos casos de, às vezes, o homem não consegue compreender isso. Por quê? A mulher, quando ela tem um bebê, ela se torna mãe. E logo após esse período de tornar-se mãe, né, da maternidade ali, ela não consegue compatibilizar o ser mulher com ser mãe. Ela consegue somente ser uma coisa só, que é ser mãe. É como se o corpo dela... sim, claro. Pro bebê. Claro, a atenção é toda... Não é só atenção. É que se, por exemplo, alguém chegar e abraçar o marido, vai fazer um carinho, vai dar um abraço, vai dar um beijo, né? É minha esposa. Então, assim, como que alguém vai tocar no corpo dela se o corpo dela pertence única e exclusivamente para aquela criança? Então, aí começam as rejeições. Interessante. Vamos dar uma pincelada sobre ansiedade. Certo. E vamos deixar um gostinho para o próximo programa. Então, o transtorno de ansiedade, a gente fala que é excesso de futuro. Excesso de futuro. O que é eu imaginando o que eu posso fazer lá na frente? Sim, tu nunca tá aqui no agora. Eu tô aqui conversando contigo e tô pensando, nossa, eu tenho que chegar em casa, eu colocar meus prontuários em dia, eu tenho que fazer a janta, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu tô aqui, mas eu não tô aqui. Eu tô com muitas preocupações na minha cabeça que não me permitem viver o presente. O agora. E essa pessoa sente, às vezes, muita insônia, porque eu vou deitar, nossa... Tá pensando já amanhã o que eu vou... Sim. E aí acaba ocorrendo sintomas físicos, né? Ataque cardíaco, dor no peito, dor no braço, como se estivesse tendo um infarto, e muitas vezes dor de estômago. Isso é excesso de preocupação? É que daí a gente tem o guarda-chuva dos transtornos de ansiedade. Vamos pro outro guarda-chuva. A gente tem um livrão deste tamanho para falar desses transtornos, para ver a complexidade que é, né? A gente entender um pouco de saúde mental. Mas, às vezes, a gente tem... A André tá falando um pouco assim, essa sensação de infarto, às vezes tem, que é o transtorno de pânico, que é um transtorno de ansiedade. Que a pessoa realmente acredita que está infartando. Outro tipo de ansiedade. Mas, é mais grave. Que é dentro do transtornos de humor, né, da ansiedade. Especificamente. Interessante. Isso também é tratável com o quê? Com remédio ou com uma psicoterapia? Entramos de novo naquele grau, né? A gente vai avaliar o paciente. Por isso que a gente faz uma avaliação muito... para entender tudo o que está acontecendo com aquela pessoa. Para poder entender qual vai ser o melhor tratamento, quais os caminhos que a gente pode seguir, porque algumas vezes a gente consegue tratar somente com psicoterapia, né? Na TCC a gente trabalha com uma reestruturação cognitiva, que a gente chama, que é trabalhar esses pensamentos que essa pessoa não consegue, né, se concentrar, não consegue desempenhar as atividades, mas em alguns momentos está tão grave que a pessoa já não está conseguindo mais fazer as coisas que precisava, ir para a faculdade, por exemplo, que é onde tem uma questão de desempenho muito grande, daí às vezes é necessária a medicação. Mas sempre tem que olhar cada caso para poder compreender qual vai ser o próximo caso. Cada caso é bom conversar. Cada ser humano então, cada ser é diferente único, do outro. Né? É único, como dizem, cada pessoa é uma pessoa, né? Mesmo irmãos não vão passar pelas mesmas adversidades, né? Gêmeos não passam pelas mesmas adversidades. Então, já começamos com esse olhar, assim, como que a gente é diferente e precisamos de tratamentos diferentes, né? Adequado para nós. Legal, gente. A gente esteve aqui com a Nick e com a André, psicólogas. Vamos voltar a conversar sobre nós estamos falando... transtorno de ansiedade. Ansiedade agora. Aí vamos tentar trazer aqui um teólogo para fazer um comparativo entre a falta da espiritualidade, a falta de Deus, ou a gente pode fazer juntamente com a parte técnica, né, das psicólogas, que a gente puder tirar de proveito para ajudar a todos. Nick, muito obrigado. O teu atendimento eu digo assim, qual a idade? Atendo adultos e crianças e adolescentes. Andréia?
Meus atendimentos também é criança, adolescentes e adultos de qualquer idade, né? Tudo Porto Alegre? Porto Alegre, eu tenho sala aqui no centro de Porto Alegre, atendo presencial. Tá. E online também. Online também? Online também. É mesmo, não sabia que existia online. Hoje em dia, tecnologia... Tecnologia. Por quê? Por vídeo? Sim. Por vídeo chamada? Isso. Ah, muito bom, muito bom, Sim. muito bom. Pessoal, vai estar o telefone, o contato das psicólogas, quem quiser entrar em contato. A gente termina aqui o Ed Podcast e até semana que vem. Valeu.